Olá, muito bom dia para você que nos acompanha nesta manhã de quarta-feira. Seja bem-vindo ao Bom Dia Senar Mato Grosso. Por aqui, você sabe, semanalmente nosso encontro serve para tirar dúvidas, para esclarecer assuntos importantes que fazem parte do leque de cursos e treinamentos oferecidos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar Mato Grosso, mas evidentemente a gente sempre frisa, né? Essas informações são importantes para você de quaisquer regiões do país. Então assista, acompanhe, participe. Você pode ao longo do programa mandar sua mensagem, sua pergunta pelo WhatsApp, esse número que aparece na tela, 65 99 212 1055. É muito importante que você participe, nos ajude a fazer esse programa ainda mais esclarecedor, ainda mais informativo, esclarecendo, né, tirando dúvidas aí de todos vocês que nos acompanham. Como a gente tem dito ao longo desses últimos programas aqui do Bom Dia Senar Mato Grosso, esse ano o programa ele é um pouco diferente. A gente traz uma cadeia de assuntos referentes a, ou melhor, um leque de assuntos, várias semanas tratando de uma cadeia específica. Nesse caso, a piscicultura, a gente tem tratado já há 4 programas e hoje a gente encerra momentaneamente esse assunto com um tema muito importante que é justamente sobre segurança do trabalho na piscicultura, na aquicultura, e para isso a gente trouxe aqui quem realmente entende desse assunto, entende tudo de NRs, que é a Valéria Heller. Valéria, primeiramente, seja bem-vinda mais uma vez, você esteve conosco no ano passado, tratando também sobre uma das NRs, e agora a gente vai tentar esclarecer dúvidas, trazer orientações com foco na aquicultura, na piscicultura. Bom dia. Bom dia, Patrone, bom dia a todos. Exatamente, hoje eu estou aqui para tratar a respeito da segurança e saúde do trabalho na aquicultura, em especial na criação de peixe, piscicultura. Você está vendo aqui, a Valéria ela é engenheira agrônoma, engenheira também de segurança do trabalho e, claro, também é instrutora do Senar Mato Grosso. Valéria, eu já começo te perguntando, que eu sei que algumas pessoas vão perguntar, né? Por que começa ali como aquicultura, depois criação de peixes? É um leque um pouco maior, né? Sim. Aquicultura, Patrone, é a questão assim, dentro da norma regulamentadora 31, nós temos algumas atividades: a agricultura, a pecuária, a exploração florestal, silvicultura e aquicultura. A piscicultura é um ramo dentro da aquicultura, que é a criação de qualquer organismo em água. E aí a gente tem a questão hoje de falar um pouquinho dessa parte de segurança e saúde do trabalho na piscicultura. Né? Hoje nós vemos que todos os trabalhadores que estão nessa área da piscicultura, eles precisam dar uma importância maior a essa atividade por conta dos acidentes, das doenças relacionadas ao trabalho. Às vezes se preocupa em outras atividades, que é uma atividade maior, que é a agricultura. Mas fora a agricultura, a aquicultura também é importante para que eles não tenham acidente nem doença do trabalho. Perfeito. Isso, vamos lá. Vamos trazer um pouquinho então dos aspectos legais. Bom, a norma regulamentadora 31, como eu disse, é uma norma que abrange toda essa parte do setor rural e algumas atividades. Essa norma regulamentadora, todos aqueles itens que diz respeito para a agricultura, para a pecuária, eles também cabem dentro da parte da piscicultura. Então, o empregador nessa área, ele também tem que ficar atento para todas as regras, as normas legais. Perfeito. Então, acaba sendo assim uma adaptação. Você tem a NR31 para a gente tentar esclarecer e ela tem as diretrizes para as atividades e para a piscicultura, para a agricultura você vai trazer essas adaptações. Não existem regras específicas ainda, um planejamento específico para a piscicultura? Seria mais ou menos isso? Isso, nós não temos uma norma específica, nós temos 36 normas regulamentadoras, nós não temos uma norma específica para a piscicultura. A piscicultura estaria dentro da NR31, que abrange o setor rural. Perfeito. Vamos começar então a detalhar, Valéria? Okay. Bom, existe, em qualquer área, inclusive na piscicultura, existe aqueles profissionais que estão legalmente habilitados para trabalhar. Um deles é o engenheiro de segurança, o médico do trabalho, o enfermeiro do trabalho. E temos aqueles profissionais de nível médio, que é o técnico de segurança, o auxiliar ou técnico de enfermagem de trabalho. Esses profissionais são os únicos profissionais que podem dar o auxílio ao empregador para que ele entre em conformidade com a legislação. Perfeito. Podemos seguir? Bom,
eu coloquei aqui alguns pontos de ações que esses profissionais da área de segurança e saúde trabalham, né? Eles têm que desenvolver algumas ações para que exatamente não venha ter acidente nem doença do trabalho. Coloquei aqui, a gente vai falar um pouquinho do equipamento de proteção individual para a piscicultura. Apesar da maioria dos trabalhadores, eles não terem o hábito de usar o equipamento de proteção individual específico para a piscicultura, mas esses EPIs existem, né? Eu coloquei aqui um exemplo é uma jardineira com uma bota integrada. Não tem necessariamente de ser a questão dessa bota estar integrada, mas a bota, jardineira, nós temos calça, camisa. Nesse caso, qualquer equipamento de proteção individual, para ser usado, ele tem que ter o CA, que é o Certificado de Aprovação. É como se fosse uma autorização para o fabricante comercializar esses produtos. E o empregador, quando for comprar, ele tem que estar atento a esses CAs. Então, nós temos calça. Como é uma atividade que eles trabalham a céu aberto, precisa usar o protetor ou o bloqueador solar, que também é um equipamento de proteção individual. Então, isso teria que ser fornecido ao empregado, porque nós temos alguns riscos que o empregado, ao trabalhar na piscicultura, ele está exposto e nós vamos ver a seguir. Evidentemente. Não, a questão do protetor é uma questão até óbvia, né, Valéria? Porque vai estar exposto durante muito tempo ali, né, uma atividade externa, né? Com certeza. E é importante, como você colocou, a jardineira, se não me engano, que é o nome, né, da outra, justamente porque vai proteger, ele vai estar em contato com a água durante muito tempo, vai ter que entrar no tanque muito provavelmente para fazer a despesca ali. Então, são equipamentos que vão minimizar o risco de acidente, como em outras atividades. Como você mencionou, é bom frisar, né? Uma atividade em desenvolvimento, em expansão, não tem uma normativa, como você disse, específica para ela, mas traz as adaptações. E aqui alguns exemplos de EPIs aí que precisam ser utilizados. Então tem que sempre pensar justamente além, né? Pensar lá para frente no que pode evitar riscos para os colaboradores. Isso mesmo, patrônio. Nós temos aqui também a boné ou touca árabe, tem um mangote com a luva, podendo ser acoplada ou separado. Como eu disse, os trabalhadores muitas vezes não estão acostumados, mas precisam usar os equipamentos de proteção individual, não só na área de piscicultura, mas em qualquer área. Eu coloquei aqui também a parte dos equipamentos de proteção coletiva e das medidas de proteção coletiva, pois aí é um exemplo do kit de primeiros socorros. Então, toda e qualquer propriedade deveria ter esse kit de primeiros socorros. Só que esse kit de primeiros socorros ele não pode ir os medicamentos. Porque existe um documento, que é da norma regulamentadora número 7, chamado PCMSO, é um documento também obrigatório que o empregador tem que ter, e lá nesse documento vem especificando o que deve ter dentro desse kit de primeiro socorro. A partir de quantos colaboradores torna-se obrigatória a existência de um kit, ou isso indifere? Indifere, patrônio, porque tendo relação patrão e empregado, já tem esse vínculo, né, empregatício e precisa cuidar da área de segurança, saúde e trabalho. Perfeito. Importante essa informação. Tem as questões de placa de sinalização também, mostrando que naquele lugar tem um perigo de afogamento, tem a questão de algumas placas mostrando os telefones úteis, porque na hora do aperto, do acidente, às vezes as pessoas esquecem, né, para quem ligar, e são números fáceis, né, do SAMU, do Corpo de Bombeiro, às vezes as pessoas esquecem o número naquele momento, né? Então, essas placas de sinalizações são muito importantes também dentro da atividade. Quer dizer, você vai ter que preparar sua propriedade, sua piscicultura, sua aquicultura, né? O que você desenvolve, para minimizar o risco, né? Normalmente a ANR traz, de fato, essa informação. Tem as questões obrigatórias, mas está pensando justamente na saúde do colaborador, no bem-estar do colaborador, evitando riscos como, por exemplo, aqui, uma coisa meio óbvia, mas é importante ter, né? Ali, risco de afogamento. Você trabalha com água, com tanque, né? Que tipo de situação você encontra, Valéria, durante os treinamentos, assim, mais comuns de equívocos, para a gente começar a terminar esse bloco ilustrando um pouquinho disso? Bom, Patrone, é a questão de brincadeiras até no ambiente de trabalho, que todo lugar tem brincadeira, e de repente uma brincadeira naquele momento que não é correta, isso pode acontecer de um empurrar o outro, ter a questão do afogamento, ou mesmo um escorregão, né, dentro do tanque. Então, tem algumas pessoas que naquele momento pode estar batendo a cabeça e tudo.
Então é importante que a gente fique alerta nesse ponto. A gente começou falando que a atividade é uma atividade em expansão, em desenvolvimento, em profissionalização, né, caminhando para isso. É isso que a gente acompanhou, inclusive, nos últimos programas, né, o crescimento, especialmente aqui em Mato Grosso, e a perspectiva de uma prospecção ainda maior da piscicultura. Você tem percebido isso pela demanda de treinamentos? Há um interesse maior, né, do público com relação ao que tange normas de segurança do trabalho para a piscicultura? Você tem percebido isso no dia a dia? Bom, a piscicultura, como você disse, ela vem crescendo a cada ano, mas nós precisamos melhorar essa preocupação em solicitar treinamentos voltados para a área. Né? Nós vamos falar a seguir alguns treinamentos da área de segurança e saúde, mas eu vejo sim que o treinamento da parte técnica é solicitado e alguns treinamentos que são da área de segurança e saúde nós precisaríamos melhorar. De repente ter uma política voltada mais para esse setor, né, para estimular e mostrar a importância da área de segurança e saúde. É uma questão cultural mesmo, né? A gente está trazendo essa informação que é uma questão cultural, de fato uma atividade que se profissionaliza, também tem que se profissionalizar no que diz respeito à segurança do colaborador. Valéria, vamos fazer uma pausa aqui nesse momento, daqui a pouquinho você vai trazer mais informações e você que está nos acompanhando, esse é o Bom Dia Senar Mato Grosso, falando sobre piscicultura, aquicultura hoje, com foco nas normas da NNR31 voltadas aí para atividade, para melhorar o aspecto de segurança do colaborador, né, pensando na saúde do colaborador que está ali na sua propriedade, na sua atividade. Continue com a gente, daqui a pouquinho a gente volta ao vivo aqui de Cuiabá, estúdio do Canal Rural Mato Grosso. Esse é o Bom Dia Senar Mato Grosso, com você. Estamos de volta do estúdio do Canal Rural Mato Grosso aqui em Cuiabá. Esse é o Bom Dia Senar Mato Grosso. Hoje falando sobre segurança e saúde do trabalho na aquicultura, né? Foco na criação de peixes, na piscicultura. Você participa do nosso programa pelo telefone que aparece na sua tela, o 6599 212 1055. Manda sua mensagem por WhatsApp. Aliás, é muito importante que você participe, que você nos ajude a construir esse programa, a tirar dúvidas, esclarecer informações sempre muito importantes nessa área. A gente lembra que nas últimas semanas a gente falou sobre piscicultura, falamos sobre tanques escavados, tanques suspensos, sobre o panorama da atividade, sobre sanidade, e hoje a gente traz o tema, então, segurança e saúde no trabalho, com foco nessa atividade. Comigo aqui, só para a gente apresentar mais uma vez, a Valéria Heller, que é engenheira agrônoma, engenheira também de segurança do trabalho, que está trazendo essas informações para a gente hoje. Valéria, vamos partir então para esse segundo bloco, vamos começar a entender esses riscos ambientais ou ocupacionais. Primeiro explicar o que são esses tipos de riscos, né, e quais estão presentes aí numa atividade como a criação de peixes. Ok, Patrone. Nós temos na área de segurança cinco riscos ambiental ou risco ocupacional. É daquela atividade que o trabalhador está exercendo. Então nós temos risco químico, risco físico, biológico, ergonômico e mecânico de acidente. Na parte de piscicultura também não é diferente, como qualquer outra atividade. Então nós temos o risco químico, ele é quando o trabalhador está exposto a alguns agentes, como substância tóxica, poeira vegetal e poeira mineral. No caso da piscicultura, do risco químico, quando o trabalhador está fazendo tratamento da água, então ele vai utilizar algumas substâncias tóxicas e entraria no risco químico. E nós temos o risco mecânico de acidente, todos esses riscos eles têm cores, essas cores é que representam cada risco. Ou seja, essas cores não estão aqui por acaso, não é para enfeitar a tela, não, cada uma tem justamente já diz o que é aquele risco. Isso, porque a seguir nós vamos falar do mapeamento de risco, aí eu vou voltar nessas questões das cores. Então, o risco mecânico de acidente é quando o trabalhador está exposto a lesões ou animais peçonhentos. Então, lesões, corte, ferimentos, escoriação, fratura e animais peçonhentos, né? Aranha, marrom, cobras. Então, quando o trabalhador está exposto a esse risco, entra no risco mecânico de acidentes. Temos o risco biológico, é quando o trabalhador está exposto aos micro-organismos que são nocivos à vida e saúde dele, que fazem mal ao trabalhador. Então, fungos, bactérias, vírus, protozoários, representado pela cor marrom. O risco ergonômico é quando tem relação com a repetitividade, postura inadequada, tanto do trabalhador quanto do processo de trabalho, e monotonia. E representado pela cor amarela. E o risco verde, que é o risco físico, é quando o trabalhador está exposto ao ruído, às vibrações, calor, frio, umidade, pressão anormal
e as radiações ionizantes e não ionizantes. Pela sua explicação, todos esses riscos estão presentes em várias atividades. Na piscicultura, na aquicultura, teria um pouco de cada um desses? Teria áreas ali na propriedade, muito provavelmente que teria um de cada esse risco. Nós temos o mapa de risco que ele deveria ser feito pelos profissionais da área de segurança, em qualquer atividade, inclusive na piscicultura. Então, cada setor ou subsetor de produção, o técnico de segurança ou o engenheiro de segurança tem que ir ao local, fazer o levantamento, porque cada propriedade tem uma estrutura diferente, tem número de funcionários diferente. Então, tem que ir ao local, fazer o levantamento daqueles riscos que o trabalhador está exposto e fazer o mapeamento de risco. Nesse mapeamento de risco, nada mais é que uma representação gráfica desses riscos que eu acabei de falar, dos 5 riscos ocupacionais. Então, quando o trabalhador ele chega num determinado setor ou subsetor de produção dentro da propriedade, ele bate o olho no mapa de risco, ele sabe, por exemplo, tem a cor vermelha, então quer dizer, eu posso estar exposto a substância tóxica, que é o caso na piscicultura. Tem a cor azul, eu posso estar exposto a lesões ou animais peçonhentos. Então, o mapeamento de risco, ele é feito justamente para o trabalhador entender quais são os riscos que tem naquela atividade. Todo mapa de risco ele tem que ser confeccionado e colocado naquele subsetor de produção. Agora é interessante aqui, né? Já fica a orientação que além das cores, a classificação, o tamanho ali do círculo indica o grau do risco, né? O tamanho do risco mesmo. Isso. Nós falamos que indica a intensidade do risco. Então, pode ser 3, grande, médio e pequeno. Por isso que o profissional da área de segurança é muito importante estar presente nas propriedades para fazer esse levantamento da intensidade de risco, se é grande, médio ou pequeno, e tomar as providências cabíveis, né? Perfeito. Página seguinte, tela seguinte, treinamentos, né? Você disse que tem alguns cursos aí que abordam esse tema com foco para a piscicultura, né? Que podem ser adaptados para a piscicultura. Isso. Tem alguns treinamentos que podem ser feitos interno ou procurando exatamente o Senar, que ministra alguns desses treinamentos. Por exemplo, tem um treinamento chamado treinamento de integração. É um treinamento onde o trabalhador, ele ao entrar na propriedade, ele vai ficar sabendo do que pode, o que não pode, das normas internas daquela propriedade. Tem um outro treinamento, que é o treinamento de primeiros socorros, que é um treinamento voltado para a área de saúde. Esse treinamento o Senar disponibiliza, é um treinamento de 24 horas, pode procurar os sindicatos rurais patronais para solicitar esses treinamentos. Tem o treinamento, qualquer ambiente de trabalho que trabalha com máquinas e equipamentos, não só questão de lá na lavoura, mas em qualquer ambiente que tem máquinas e equipamentos, tem um treinamento chamado NR12. Então, esse treinamento também pode ser solicitado ao Senar. Ótimo. Então, é importante entender que a atividade, assim como as demais, requer treinamento, requer qualificação. A gente falou muito disso nas últimas semanas, voltado principalmente ao desenvolvimento da atividade, né? Mas é importante ter atenção com o colaborador, com o trabalhador, até porque, né, Valéria, com qualquer atividade, quando você tem um colaborador, ou você mesmo, né, que está ali na tua propriedade, se envolve em um risco, se expõe a um risco, se envolve em um acidente, isso também significa, além do prejuízo físico ali ao colaborador, significa também problemas financeiros ali para a atividade, dor de cabeça para aquela propriedade, né? Com certeza. Nós temos também os treinamentos que o Senar ministra na parte de piscicultura, na parte técnica. O próprio treinamento de piscicultura de 40 horas, o treinamento de planejamento e desenvolvimento na piscicultura. Então, é só entrar também no site do Senar, procurar os treinamentos da parte técnica também que vão encontrar, ou procurar o Sindicato Rural Patronal. Perfeito, podemos seguir. Nós vamos falar agora da questão da vacinação ocupacional. Existe um documento chamado PCMSO, Programa de Controle Médico da Saúde Ocupacional, que é da norma regulamentadora número 7, que fala sobre a saúde dos trabalhadores. Então, lá também tem nesse treinamento a questão do cartão de vacina, da cobrança do cartão de vacina quando o trabalhador ele vai entrar na empresa. Nós temos 2 pontos. Às vezes o empregador ele não tem esse conhecimento, às vezes ele tem esse conhecimento. Quando cobra o cartão de vacina, nós temos a questão também
do próprio colaborador não querer tomar essas vacinas. Eles têm um pouco de medo, não são todos, mas têm o medo de tomar vacina. Mas é muito importante esse cartão de vacina para manter a saúde do trabalhador, manter toda a questão da saúde mesmo dele, para que ele realmente não fique doente. Existe uma lista de vacinas aí obrigatórias? Bom, aqui eu coloquei algumas. Então, é o próprio cartão de vacina que ele tem desde criança, e depois vai ficando adolescente, depois vai se tornando adulto. Eu coloquei aqui tétano e difteria. Às vezes a gente só acha que é coisa de criança, difteria, e não é uma vacinação que cabe aos adultos também. Gripe, hepatite A, hepatite B. Coloquei aqui também sarampo, cachumba, rubéola, que também é a tríplice viral, também tem que ser dada ao trabalhador, e febre amarela. Essas são algumas vacinas, né? Tem mais vacinas. Maravilha. Você frisou uma coisa que é muito importante, Valéria, que muitas vezes o colaborador ele tem esse receio, né, não quer, seja por receio da vacina, seja por medo muitas vezes até da aplicação, né? Como o gestor ele tem que agir numa situação como essa? Exatamente, Patrone. Nós temos também que fazer algumas campanhas dentro da propriedade. Conversa com o trabalhador, mostrar ao trabalhador que isso é para o bem dele, isso é para a saúde dele. Então, essa questão mesmo de conscientização do próprio trabalhador. Além dessas campanhas internas, nós temos palestras também que pode ser ministrada, porque às vezes uma pessoa de fora falando, o trabalhador ele escuta um pouquinho mais. Então mostrar para ele que não é uma agulha que vai fazer, ele pode ter o medo na hora, mas isso passa rápido, então isso vai cuidar, se ele tomar a vacina, ele vai estar imune, ele vai estar imunizado para não ter doenças. Maravilha, Valéria. Vamos deixar o recado final então, treinamentos, busque informação no Sindicato Rural, solicite a presença da Valéria e de todo o time de colaboradores aí do Senar, de instrutores do Senar, para trazer essas informações, levar até você essas informações, né, Valéria? É muito importante levar esse conhecimento da NR31, né, em quaisquer atividades, especialmente na piscicultura, na aquicultura, que tem ganhado espaço aqui em Mato Grosso. É uma atividade extremamente promissora, não é verdade? Exatamente, Patrone. Então, procurem os sindicatos rurais patronais, o site do Senar, para solicitar os treinamentos para os seus colaboradores. E lembrando que sexta-feira nós vamos ter Senar Responde, vou estar aqui mais uma vez falando da parte voltada para o lado econômico, da parte de segurança e saúde na piscicultura. Valéria, obrigado pela sua participação, mais uma vez pela sua presença aqui, e obrigado a você que nos acompanhou nessa manhã de quarta-feira. A Valéria já deixou o recado, sexta-feira no Mercado e Companhia, ela está ao vivo com a gente no Senar MT Responde, trazendo um pouquinho mais de informações sobre esse assunto. A todos vocês, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, uma excelente quarta-feira e até semana que vem.